Olá, hoje nós vamos conhecer um pouco melhor aquilo que muitos no Oriente Médio chamam de o eixo da resistência, o bloco da resistência, ou então o eixo da contenção, ou proibição, ou do impedimento, dependendo da tradução que a gente faz do árabe. Mas é basicamente aquele grupo, aquele eixo, aquela aliança de estados e de grupos armados que têm uma dupla função tomada para si mesmos, né? Na região, que é a luta contra Israel e aquilo que seria a contenção ou a proibição do projeto imperial americano. Essas duas coisas estão juntas. Esse bloco considera que Israel é hoje historicamente, mas historicamente ele foi outras coisas, mas que ele é hoje, foi historicamente um instrumento, digamos, inseparável do projeto imperial americano na região e no mundo. Então, esse grupo, que é composto por Irã, por Síria, por talvez a gente pudesse colocar o Iraque enquanto país, mas é mais seguro colocar alguns grupos dentro do Iraque, milícias, movimentos populares, um grupo chamado de Resistência Islâmica, já já a gente vai falar sobre isso. O Iêmen também, talvez pudéssemos falar sobre o Iêmen enquanto Estado, mas também é mais seguro falar de uma parte do Iêmen hoje governada por um grupo chamado Ansar Allah, esse é o nome oficial, muito conhecido como os Houthis, né? E o Hezbollah no Líbano e, claro, os grupos de resistência na Palestina. Então, é esse grupo, cada um dos elementos desse grupo, que nós vamos conhecer um pouquinho melhor hoje. É claro que não dá para conhecer em grandes detalhes, mas eu acho que esse quadro geral faz falta a muita gente. Eu acho que muita gente não percebe que nesta guerra, por exemplo, que está se desenrolando na Palestina, que além da frente de Gaza, existem outras frentes que estão totalmente ativas e que, para entendermos o quadro geral das operações armadas e dos cálculos que as várias partes estão fazendo, nós precisamos levar em conta a situação do conflito em cada uma das frentes e, portanto, entender também quais são os atores envolvidos em cada uma das frentes. Esse é o quadro que eu quero deixar um pouco mais claro. A minha primeira intenção era colocar esse quadro, digamos, como quem dizer, na falta de alguma notícia mais quente, vamos então colocar um pouco de profundidade, deixar as pessoas entenderem um pouco do que vem por trás, do que a gente não conhece necessariamente, do que a gente não lembra todos os dias. Mas aí o cenário esquentou um pouco, o cenário no terreno das batalhas, já já vou falar um pouco sobre isso. Mas entender o quadro continua sendo tão útil quanto era antes. E também há outras efemérides que justificam um vídeo um pouco mais de reflexão. Uma efeméride muito clara para quem é de fé judaica, estamos no segundo dia da Páscoa judaica. Então, como esses feriados religiosos normalmente carregam uma simbologia muito importante que não precisa ficar restrita apenas ao grupo que professa aquela religião específica. Então, acho que é uma boa oportunidade de
usarmos, né, a lembrança da Páscoa judaica para desejar a todos as melhores coisas possíveis aos judeus e aos não-judeus, que a Páscoa seja boa e que ela nos ensine coisas importantes sobre a convivência entre os seres humanos. Então, essa é a primeira efeméride, deixo aqui meus votos de uma feliz Páscoa aos judeus e aos não-judeus. Segunda efeméride, hoje estamos em 200 dias de guerra. Hoje complementamos 200 dias de guerra. Então, evidentemente, não é só por causa do número redondo, mas é um número muito grande, é um número que supera as expectativas de qualquer pessoa que tenha imaginado o curso desta guerra quando ela começou. Acho que se você perguntasse à época a comentadores muito bem informados, ninguém diria que essa guerra chegaria a durar 200 dias e, no entanto, ela está durando. O que a gente pode dizer que é notável nesses 200 dias? Há várias coisas que vivem em paralelo umas com as outras, e também isto eu acho que é importante da gente discutir, ou pelo menos indicar, né? Nesse momento, digamos, de fazer um balanço, que é o seguinte: existe, por um lado, um genocídio em andamento. Eu, pessoalmente, e até tecnicamente, enquanto alguém que trabalha com direito internacional, e, e muito racionalmente, quer dizer, sem o envolvimento da emoção na minha leitura técnica, eu não tenho dúvidas de que o que há é um genocídio. Então, isto é algo fenomenalmente importante, porque nós temos 200 dias de um genocídio em curso e nós percebemos como o mundo não consegue, não sabe, não quer reagir a esse genocídio como faria em outras circunstâncias, quando este mundo nos diria que havia, nessas outras circunstâncias, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, tragédias em curso. Não é compreensível, a não ser pela grande política, e eu já falei sobre isso, voltarei a falar muitas vezes, sobre a grande política que considera que Israel está acima de qualquer crítica e que precisa ser apoiado, sejam as circunstâncias o que forem. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, tem um genocídio em curso por 200 dias. Esse genocídio tem a sua imagem no espelho, que não necessariamente seria assim, mas é assim no caso de Gaza, que é um épico em curso. É uma das histórias épicas que a gente, se tiver memória e se tiver, sei lá, princípios, né, pelos quais a gente oriente a nossa vida, nós vamos contar ainda por muitas décadas, que é essa história épica da resiliência do povo palestino de Gaza, da sua capacidade de aguentar, de sobreviver, de permanecer na terra apesar de tudo, mesmo quando todas as condições de vida vêm sendo sistematicamente destruídas por Israel. Estamos falando de saúde, de escolas, de infraestrutura civil, água, esgoto, energia. Estamos falando de acesso à comida, acesso ao mar. Está sendo tudo está sendo destruído em Gaza, de modo a não permitir as plantações, as árvores, né, frutíferas, tudo está sendo destruído para impedir que a vida seja possível no futuro de Gaza. Mas ainda assim, de modo, como eu disse, heróico, épico, os palestinos continuam a resistir. E tem um terceiro quadro que corre em paralelo, que é a questão
do próprio curso da guerra, quer dizer, como vai a guerra, quem ganha, quem perde, quem está, digamos, realizando seus objetivos, quem não está realizando os objetivos. E aqui, pensando nisto em paralelo com as outras coisas, mas sem fazer com que elas se misturem necessariamente, o que eu quero dizer com se misturem? Se você pensar a questão da guerra, mas colocar na balança, por exemplo, o sofrimento da população civil de Gaza, você talvez diga que qualquer vitória na guerra não compensa o sofrimento da sociedade civil. Eu respeitaria essa opinião. Eu acho que não tem escapatória, não é que compensa ou não compensa. Eu acho que não tem escapatória, que os palestinos estão pagando esse preço em sofrimento porque eles não teriam como não pagá-lo. Tá? Mas, de todo modo, pensando o curso da guerra, é possível dizer que também aqui os resultados são surpreendentes para muita gente que conhece a região, conhecia o poder relativo das partes e que, sobretudo, conhecia o enorme poder militar de Israel. E aqui eu faço o seguinte balanço, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas o balanço hoje é o seguinte: pode-se dizer com a maior tranquilidade, eu acho, que Israel, primeiro, perdeu a parte essencial desta guerra no dia 7 de outubro. As consequências do dia 7 de outubro, naquele momento e para o futuro longínquo ainda, já marcavam o essencial da derrota israelense. Mas, além disso, nos 200 dias que se seguiram, Israel continuou a acumular outras derrotas que não as do dia 7. Digamos, para resumir, que Israel não conseguiu realizar qualquer dos objetivos que dizia ao longo do tempo estar perseguindo: a libertação dos prisioneiros que foram tomados e levados até Gaza, a derrota e a destruição total do Hamas, o desfazimento da estrutura dos grupos de resistência em Gaza e assim por diante. Então, Israel tem sim um grande poderio para continuar a matança, para continuar a matar muitos palestinos, mas não para lutar e para ganhar uma guerra contra o Hamas de modo definitivo, de modo marcado. Aí, isso é falando só de Gaza, mas aí é que vem a adição das outras frentes que vão desenhar um cenário ainda mais sombrio para o poder israelense, na medida em que, confrontado com outras frentes de batalha ou de ataques ou de algum tipo de fricção, ele também tem o seu poder revelado como algo faltante, como algo aquém do que deveria ser, do que esperava que fosse. Ele se revela um poder menor, um poder menos capaz, o que coloca em jogo, na verdade, até mesmo a sobrevida do Estado de Israel e a sua capacidade de subsistir no futuro. Então, vamos então a essas outras frentes e aos outros grupos. Primeiro, vamos lembrar que em Gaza, os grupos que estão lutando contra Israel são vários. À frente deles está o Hamas. Então, muitas vezes vocês vão ver que as pessoas tendem a resumir esta guerra como sendo a guerra Israel-Hamas ou Hamas-Israel. Isso tem algumas funções para muita gente, tem uma função retórica, uma função de representação, uma função narrativa, que é talvez nos dizer que Israel, na verdade, não está em guerra contra todos os palestinos, que Israel, talvez no fundo, não tenha um problema com os palestinos como um todo, mas que aqui Israel foi provocado e atacado pelo Hamas e, portanto, a sua guerra é só contra o Hamas. Isso é falso, mas muita gente usa a expressão para nos dizer que, na verdade, olha, a guerra é uma guerra
entre Israel e um grupo que muita gente vai dizer é um grupo terrorista e, portanto, em outras palavras, justifica-se a guerra israelense dizendo que ela é uma guerra apenas contra o Hamas. Mas isso não é verdade. Muita gente diz isso sem saber que não é verdade. Muita gente diz isso simplesmente porque naturalizou a expressão e não está consciente do que ela traz como mensagem subliminar. Há outros grupos que estão envolvidos nessa guerra e muito envolvidos, entre eles, por exemplo, o grupo chamado Jihad Islâmico ou Jihad Islâmica, dependendo de como a gente coloca o gênero da palavra jihad, que é um grupo também como Hamas de inspiração islâmica ou do Islã político, se vocês quiserem, mas origens diferentes dentro dessas linhas do Islã político. Mas, além desses dois grupos, há outros que são de corte socialista, comunista, nacionalista e assim por diante, todos eles numa espécie de liga, né, de grupos de resistência, entre os quais o mais forte é o Hamas, de fato, é o mais preparado, é o que lidera, é o que liderou o ataque do dia 7, é o que tem a maior presença em Gaza, especialmente, é o grupo que governa Gaza desde 2007, certo? Então, muito rapidamente, não dá para falar de todos os grupos, mas falando apenas do Hamas por enquanto, porque esse é um ator muito importante. O Hamas nasce nos anos 80, final dos anos 80, e ele é de inspiração, como eu disse, do Islã político, e mais especificamente, ele tem uma relação na sua gênese com um grupo que é provavelmente o mais conhecido entre os grupos do Islã político, historicamente, que é o grupo da Irmandade Muçulmana. O grupo da Irmandade Muçulmana, que nasceu no Egito em 28 e teve uma vida muito intensa na política egípcia, depois também foi, digamos, exportado ou se instalou em vários lugares do mundo árabe, em vários países, praticamente todos os países do mundo árabe têm alguma presença da Irmandade Muçulmana. Mas para vocês fazerem uma conexão com a atualidade hoje, entre os países árabes, quem dá o maior apoio aos movimentos da Irmandade é o Catar, quem faz isso mais intensamente. Daí vocês entendem um pouco por que ele tem uma relação mais próxima com o Hamas e porque o Catar é o país que vem participando intensamente das negociações. E fora do mundo árabe, quem tem hoje um governo próximo à Irmandade ou surgido do mesmo movimento é o governo da Turquia. E vocês percebam que nas notícias mais recentes, quando se percebeu que as negociações intermediadas pelo Egito e pelo Catar estavam meio que bloqueadas, e considerando os resultados das eleições na Turquia, que foram desfavoráveis para o Erdogan, não sei se vocês percebem, mas o Erdogan começou a se mover mais para se imbuir mais da questão da guerra contra Gaza, para ter um papel mais proativo nesta guerra. E isto tem a ver com o fato de que o Erdogan e o seu partido, governantes na Turquia, têm essa proximidade ideológica e religiosa com o Hamas por conta do link comum, que é o da Irmandade Muçulmana. Agora, o Hamas surgiu em 87, foi crescendo na sociedade palestina e cresceu especialmente depois que a OLP, que era a Organização para a Libertação da Palestina, que era uma federação de organizações políticas, mas liderada pela organização chamada Fatah, que era a organização do Yasser Arafat, entrou no caminho das negociações diretas e da paz, entre aspas, com Israel. Então, o Hamas, entre todos os grupos que continuaram a fazer a opção pela resistência, e especialmente pela resistência armada contra Israel,
era o grupo mais proeminente e passou a crescer em influência e em penetração na sociedade palestina. Quando a autoridade palestina, né, que foi criada pelos acordos de Oslo em 93, se instala a partir de 94 e começa o que parecia ser a implementação dos acordos de Oslo, eles foram totalmente depois bombardeados por Israel e abandonados pelos Estados Unidos, mas ali no começo parecia haver alguma coisa de implementação dos acordos de Oslo. Na virada para os anos 2000, em 2005 mais especificamente, a autoridade nacional, os Estados Unidos, como um ente apoiador, influenciador, uma vez que a autoridade nacional palestina, né, a OLP, fez a paz com Israel, passou a ser um cliente dos americanos e, em alguma medida, um ente submetido às vontades israelenses. Mas, para, digamos, dar um lustro aí de credibilidade, decidiram fazer uma eleição aberta, geral, em 2005. E, para a surpresa de todos os que organizaram a eleição, Hamas saiu vencedor dessa eleição. Há uma frase famosa da Hillary Clinton dizendo mais tarde que foi um erro fazer a eleição, pelo menos, diz ela, se a gente ia fazer as eleições, a gente tinha que ter se assegurado de que iam ganhar as pessoas que nós queríamos que ganhassem, ou seja, aquela coisa bem democrática. Na crise que se instala com a vitória do Hamas, há 2 anos aí em que Hamas, Fatah tentam negociar um governo de união nacional para que tudo seja, digamos, composto, né? Mas em 2007, finalmente, há um ultimato americano que diz à OLP, ou à autoridade palestina, ou ao presidente Mahmoud Abbas, que eles tinham que derrubar o governo do Hamas, ou então os Estados Unidos iam fazer isto por eles. É daí que se dá, em 2007, uma pequena guerra civil, e em que o Hamas, que era mais forte em Gaza, digamos, se restringe ao governo de Gaza e a autoridade palestina fica governando sobre a Cisjordânia. E é por causa dessa pequena guerra civil e da concentração do Hamas em Gaza que aquilo que já era um bloqueio muito intenso contra Gaza vai ficar um bloqueio insuportável. Gaza vai daí realmente se transformar numa grande prisão a céu aberto, ou num grande campo de concentração a céu aberto, porque governado pelo Hamas, o grupo tido pelos Estados Unidos e por Israel como um grupo terrorista. Então, aqui, claramente, Israel e Estados Unidos se aproveitavam das divisões internas entre os palestinos, aprofundavam essas divisões para poder tirar vantagem de todo mundo, mas, sobretudo, para isolar um grupo que tinha agora uma grande representatividade na sociedade palestina, se não era majoritário nessa representatividade política. Durante todo o tempo, digamos, da sua vida, o Hamas, como outros grupos palestinos, tinham seus escritórios políticos fora da Palestina para poder interagir com o mundo na Síria. E isto era sabido por todos, e isto era uma parte, digamos, do apoio que a Síria dava a todos esses grupos, né, recebendo-os na Síria, permitindo que eles ali operassem, fizessem a sua política, suas relações internacionais. Isto terá um papel importante nos problemas que vão decorrer da chamada Primavera Árabe, tá? Das revoltas no mundo árabe. Por enquanto, eu não vou falar disso em detalhe, mas e não vou falar da Síria ainda, mas é importante lembrar que em 2001, perdão, em 2003, quando os Estados Unidos invadem o Iraque,
a primeira exigência que eles vão fazer à Síria é que a Síria feche os escritórios dos vários grupos palestinos. A Síria vai recusar e nós veremos os efeitos disso mais tarde. Mas, quando começa a Primavera Árabe, nos anos 2010, 2011, e quando a primavera ou as revoltas na Síria se transformam em uma guerra aberta, né, em ações armadas muito violentas, com altíssimo número de perdas, o Hamas, porque o Hamas tinha essa ligação histórica com a Irmandade Muçulmana, e porque a Irmandade Muçulmana agia enquanto oposição na Síria, o Hamas se sente como quem está preso entre duas opções muito ruins, e ele acaba tirando o seu escritório político, saindo da Síria, entre aspas, voltando suas costas para a Síria, que tinha lhes dado sempre um grande apoio, porque aqui o Hamas se sente, digamos, mais próximo dos grupos de oposição que incluem a Irmandade Muçulmana e que tentavam, naquele momento, derrubar o regime sírio. Isto trará rusgas para a relação, mas ela vai ser depois refeita para, digamos, possibilitar a causa comum, que é a luta contra Israel. Então, isso é o Hamas. Ele tem presença também na outra frente palestina, que é a da Cisjordânia. Mas a Cisjordânia tem uma presença relativamente menor do Hamas, relativamente maior do Jihad Islâmico, e há outros grupos que também operam na Cisjordânia. O ritmo de atrição dos eventos, né, de violência, de resistência, mas também de violência israelense contra os palestinos da Cisjordânia estão aumentando em ritmo, em importância, em número de vítimas. Não é algo desprezível, há pelo menos 500 mortos já entre palestinos na Cisjordânia desde o dia 7 de outubro, e há um número de praticamente 5.000 a 6.000 prisioneiros a mais que foram presos desde o dia 7 de outubro pelos israelenses, que estão nas prisões israelenses, hoje totalizando algo em torno de 10 a 11 mil presos palestinos nas prisões israelenses. Então, o ritmo está aumentando também na Cisjordânia, mas o controle de Israel sobre a Cisjordânia é muito mais um controle de proximidade, portanto, a ação dos grupos de resistência é muito mais difícil. Então, essas são as duas frentes palestinas, Gaza e Cisjordânia, que operam de modos bem diferentes. Tem uma outra frente fora agora, digamos, da Palestina, que é a frente libanesa. Quem tem acompanhado isto, as notícias com algum cuidado, sabe que desde o dia 8 de outubro iniciou-se, a partir do Líbano, um movimento de guerra de atrição com Israel, ao título de abrir uma frente que fosse de apoio a Gaza. Esses vários grupos aí de resistência vêm falando há alguns anos de uma ideia que é a ideia da união das várias frentes, a união das várias praças ou dos vários campos de batalha. Então, a ideia que eles vêm construindo é que, em algum momento, quando um deles fosse atacado ou quando um deles estivesse em operações militares contra Israel, todos os demais também estariam, em que, em algum momento, inclusive, poderia acontecer a grande conflagração em que todos eles juntos estariam em guerra contra Israel. Por enquanto, sempre foi o movimento de defesa, no sentido de, quando alguém estiver sendo atacado pelos israelenses, os outros agem na medida do possível para apoiar esta frente que está sendo atacada. Essa união não se deu ainda, ela não é perfeita, ela não aconteceu em todas
as circunstâncias desde que o tema começou a ser levantado, mas nunca ela aconteceu como está acontecendo nesta guerra agora. Então, a frente libanesa é provavelmente a frente, provavelmente não, ela é certamente a frente mais relevante entre essas outras que são de assistência ou de apoio a Gaza. Então, no Líbano, já morreram pelo menos 300 combatentes do Hezbollah, e eles devem ter matado do lado israelense um número próximo desses de soldados e oficiais, mas há todos os dias alguma troca de ataques entre os dois lados. Esses ataques começaram muito limitados na sua geografia e também nos alvos. Agora, esse campo está se expandindo. Cada vez os ataques ocorrem a distâncias maiores da fronteira e cada vez também os alvos se sofisticam. Do lado israelense, Israel tem cada vez mais tendido a fazer ataques contra alvos civis. Do lado do Hezbollah, cada vez mais ele ataca instalações militares mais importantes para Israel e com a intenção muito clara de ter baixas entre os militares. Então, antes eles atiravam nas instalações, nos equipamentos de vigilância, nos radares, nas câmeras, etc., nos quartéis, mas agora eles atacam onde eles podem ter alguma certeza de que haverá baixas militares. Quem é que está fazendo isso a partir do Líbano? É o Hezbollah. Então, um pouquinho da história do Hezbollah, ainda que breve. Tá? Hezbollah, como vocês sabem, em árabe significa o Partido de Deus. E, para voltarmos assim, fazermos uma história muito breve, mas dos pontos essenciais, o Hezbollah nasce entre 82 e 85, 1982, 1985. O que dá lugar ao nascimento do Hezbollah? Em 1975, começou uma guerra civil no Líbano, que tinha vários aspectos, várias faces, várias facetas, entre elas o envolvimento dos guerrilheiros palestinos na vida libanesa e o fato de que guerrilheiros palestinos da OLP lutavam contra Israel a partir do Líbano. Então, esse é um dos aspectos da guerra civil. E nessa guerra civil há um aspecto também religioso, sectário. Formam-se várias milícias e essas milícias muitas vezes têm uma coloração religiosa e sectária, ou seja, as milícias em que há mais muçulmanos xiitas, as milícias em que há mais muçulmanos sunitas, as milícias cristãs. E nesse momento, em essência, a guerra civil libanesa tem os cristãos de um lado e os muçulmanos de outro, só que há cristãos também do lado dos muçulmanos, porque há os cristãos que são socialistas, comunistas, nacionalistas, pró-árabes, pró-Palestina. Então, por isso que eu digo que há muitas facetas nesta guerra, mas há uma milícia, um partido, um movimento que era essencialmente formado por muçulmanos xiitas. Os muçulmanos xiitas, historicamente, eram a parcela mais excluída da população libanesa, mais pobre. Então, ela começa como um movimento que quer incluir esta população mais pobre na vida libanesa. Quando começa a guerra, transforma-se numa milícia armada e integra a guerra civil libanesa. Em 1979, acontece a Revolução Iraniana. E, a partir da inspiração da Revolução Iraniana, uma parte dessa milícia e desse partido constituído por muçulmanos xiitas, inspirados pela liderança da Revolução Iraniana, resolve sair e formar um novo partido, um novo grupo, que em algum momento vai se consolidar e chamar Hezbollah. Qual é a grande escolha que eles fazem nesse momento? Nós não teremos mais envolvimento na guerra civil libanesa, nós nos dedicaremos exclusivamente à resistência contra Israel. Nesse momento, Israel
já dominava uma parte do sul do Líbano e fizeram ali uma faixa de segurança ocupada por Israel no sul do Líbano. Em 1982, para expulsar os palestinos do Líbano, Israel invade, entra até Beirute e depois, em 85, vai voltando e mantém uma faixa do sul do Líbano dominada. Então, o Hezbollah, como os xiitas são uma boa parte da população do sul do Líbano, os xiitas eram uma boa parte da população sob ocupação israelense. Então, o Hezbollah passa a operar contra a ocupação israelense no sul do Líbano, ainda que ele não tenha, digamos, sua atuação apenas ali, ele existe também em outras regiões do Líbano. Mas é ali que ele faz a sua luta cotidiana contra Israel. Ele vai se fortalecendo gradualmente, vai ficando cada vez mais profissional, vai fazendo cada vez um trabalho de resistência mais incômodo para Israel. Tão incômodo fica que em 2000 Israel resolve sair do Líbano sem pedir nenhuma contrapartida, porque eles simplesmente não podiam mais aguentar o desgaste. Mas é claro que Israel pretendia, de algum modo, ainda acabar com o Hezbollah, se tivesse a oportunidade, porque o Hezbollah infligira a Israel uma derrota vergonhosa, que era forçar Israel a sair do Líbano sem contrapartida em 2000. E a oportunidade virá para Israel para tentar acabar com o Hezbollah. Essa oportunidade acontece em 2006, no verão de lá, né, em julho de 2006. O Hezbollah, que tinha antes feito uma operação de troca de prisioneiros com Israel, mas que tinha sido passado para trás parcialmente por Israel, porque Israel, no último momento, reteve alguns prisioneiros que eles tinham que ter entregado. Então, o Hezbollah promete que ele faria alguma coisa no futuro para poder recuperar esses prisioneiros que não foram entregues. O Hezbollah faz uma operação, então, em julho de 2006, e, a partir desta operação, Israel faz uma resposta que, em algumas coisas, tem similaridades com o que aconteceu em Gaza. Israel sai com o discurso: vou recuperar os reféns, porque havia soldados que foram levados prisioneiros, vou destruir o Hezbollah, vou apagar o Hezbollah da sociedade libanesa. Começa uma guerra que vai durar 33 dias. E nessa guerra o Hezbollah mostra ter um poder de enfrentamento contra Israel que era inimaginável em 2005, que ninguém podia esperar em 2006. Mas o fato é que Israel, que antes estava acostumado a muito facilmente entrar nos territórios que atacava, agora não conseguia entrar e manter uma presença permanente, mesmo nas aldeias fronteiriças do Líbano. E, ao final de 33 dias, faz-se um cessar-fogo mediado por Conselho de Segurança, resolução da ONU, etc., em que o Hezbollah não foi destruído. Vai decorrer disto uma troca de prisioneiros negociada, como o Hezbollah tinha dito que aconteceria desde o começo. Mas o que fica dessa experiência é que o Hezbollah não só não foi derrotado, como ele se mostrou como um ator muito mais competente do que antes se imaginava. Hoje, todo mundo já não tem mais razões para ficar surpreso. Hoje, todo mundo sabe que o Hezbollah é um grupo dezenas de vezes mais sofisticado, mais preparado, mais bem armado, mais tecnologicamente avançado do que ele era em 2006. Tá? Então, só para ter uma ideia de números, fala-se em algo de pelo menos 100 mil homens armados no Hezbollah, extremamente bem treinados e muito habituados à guerra de guerrilha. Tanto é que assim, eles operam no Líbano sem que ninguém perceba a sua presença, e é por isso que Israel tem tanta dificuldade em descobrir onde é que eles estão.
O Hezbollah tem dito desde o começo que a frente libanesa dependia totalmente da frente de Gaza, ou seja, quando terminar a guerra em Gaza, termina a guerra no Líbano. Quando a resistência em Gaza disser que chegou a um acordo que é satisfatório para ela, o Hezbollah se dará por satisfeito e encerrará as atividades militares contra Israel no norte. Israel, durante esses 200 dias, muitas vezes tentou fazer com que a guerra contra o Hezbollah aumentasse de tamanho e aumentasse em gravidade para angariar o apoio de atores internacionais, para poder dizer, olha, eu estou sendo atacado em duas frentes, olha o Hezbollah, porque o Hezbollah representa o Irã e assim por diante. E, em outro aspecto, para poder trazer os Estados Unidos para dentro da guerra, porque já no dia 7 de outubro ficou muito claro que Israel não poderia enfrentar uma guerra em Gaza e uma guerra contra o Líbano sozinho, sem o apoio americano. Tal foi a noção de fragilidade de Israel que foi sentida naquele primeiro dia. Hoje, a situação dessa frente é a situação de uma superioridade praticamente incontestável do Hezbollah. Claro que há destruição no sul do Líbano, é claro que ele perdeu muita gente, tem civis morrendo no Líbano, tem um preço muito alto sendo pago na destruição da infraestrutura das cidades, né, da fronteira com Israel, mas todo mundo parece estar de acordo no sentido de que o Hezbollah usou muito pouco das suas capacidades militares até agora. Dizem que não passa de 10%, se tanto. Que há muitas surpresas que ele ainda poderia trazer à baila caso a guerra se aprofundasse. E mesmo com tão pouco envolvimento do Hezbollah, ele conseguiu complicar muito a vida de Israel e de um modo que Israel não encontre respostas apropriadas. Tá? Então, aqui, um parênteses sobre como as informações circulam, não só nos jornais e nas TVs, mas também nos canais que eu tenho visto por aqui. Ontem e hoje, havia notícias com um quê de sensacionalismo de que Israel tinha feito um ataque avassalador contra o Líbano, tinha matado duas grandes lideranças do Hezbollah, ou seja, que era uma grande vitória de Israel. Esses mesmos canais, ou essas mesmas estações noticiosas, não contam para a gente, primeiro, quem eram essas lideranças, para ver se elas realmente eram lideranças muito importantes e tal. Porque, por exemplo, no noticiário libanês, está dito, morreram dois militantes do Hezbollah. Não está dito assim que eles eram muito importantes ou menos importantes. Está dizendo que o Hezbollah reconheceu que morreu fulano, morreu Beltrano, eles vão ser enterrados com homenagens e etc. Mas a resposta do Hezbollah hoje foi uma resposta muito, mas muito impactante, porque ela atingiu uma distância muito mais longa, atingiu o quartel-general das forças Golani, que são as forças de elite israelenses, demonstrou que consegue enganar os sistemas de interceptação de mísseis e de drones, ou seja, realmente mostrou que está à frente da tarefa que chamou para si, mas vocês talvez não vejam essa notícia com o mesmo estardalhaço, etc. Eu podia fazer essa opção, né, de fazer a contraparte, contar isso, ataque espetacular do Hezbollah, mas não é esse o meu papel aqui. Eu estou buscando entendimento, diálogo, que as pessoas compreendam um pouco mais o quadro, né? Então, esse era o evento novo no campo militar de hoje, né? Mas também, por que não cabe tanto o estardalhaço? Porque coisas assim aconteceram, sei lá, 50 vezes nesses 200 dias. A guerra está se expandindo, está aumentando, o ritmo vai aumentando, as perdas vão crescendo, o risco vai crescendo de haver uma conflagração regional. Isso não há
Não há dúvida sobre isso. Tá? Então, o segundo componente do eixo da resistência é o Hezbollah, além do primeiro, que é, digamos, a resistência palestina como um todo. Terceiro grupo é um país, na verdade, é a Síria. A Síria, como eu disse, ela tem uma postura de nacionalismo árabe histórico e tem uma história muito importante nos confrontos contra Israel. Teve uma participação importante na guerra de 48, 49. Claro, foi, como os demais, liminarmente derrotada na guerra de 67, mas depois, numa aliança com o Egito, em 1973, fez um avanço militar que teve resultados espetaculares na Guerra de Outubro de 1973 contra Israel, mas que acabaram sendo, em alguma medida, desfeitos esses ganhos por causa da grande ajuda americana a Israel e também por conta de uma mudança de postura do Egito. O presidente do Egito, à época, Anwar Sadat, acabou, em alguma medida, se vocês quiserem, traindo a Síria e usou aquela relativa vitória para partir para uma negociação direta com Israel, bilateral, e surpreendeu a Síria de modo negativo, porque a Síria não esperava isso, e, portanto, a Síria, que estava comprometida com a guerra e com os ganhos territoriais que a guerra tinha trazido, ela foi perdendo isso porque ficou sozinha no campo de batalha. Depois disso, a Síria investiu muito, como um país muito pragmático, né? Investiu muito digamos, no caminho das negociações de paz, mediados pelos Estados Unidos. Por exemplo, a Síria participou intensamente do processo de Madrid, né? Que em 1991 os Estados Unidos chamaram uma conferência para a paz, depois da Primeira Guerra do Golfo contra o Saddam Hussein. E a Síria participou, mas a Síria fazia duas grandes demandas naquele momento, e sempre fez, na verdade. Ela queria uma devolução de todos os seus territórios, e Israel não queria devolver tudo. Inclusive, tem uma história sobre o Clinton ter quase conseguido, mas finalmente não conseguiu cumprir o que tinha prometido ao presidente da Síria na época. E a Síria insistia em que as negociações deveriam ser coletivas, ou seja, todos os árabes, com todas as suas demandas, os palestinos incluídos, na negociação contra Israel, que não houvesse a negociação paralela de cada uma das partes com Israel, porque eles sabiam que isso fazia com que todas as partes árabes perdessem poder de alavancagem, de negociação. Mas a Síria foi vencida, o processo foi separado, duplo, a Síria foi até o final nesse processo, não conseguiu a devolução de todas as suas terras, então interrompeu o processo. Mas, para a surpresa de todos, em 93, quem tomou o caminho paralelo e foi para uma negociação solitária com Israel, confiando nos Estados Unidos, foi o Yasser Arafat e a OLP. Entraram nos acordos de Oslo, também pegaram de surpresa os sírios e muitos outros, mas, sobretudo, pegaram os sírios que sempre trabalharam para uma estratégia comum dos árabes que fortalecesse a posição árabe como um todo. Mas a Palestina negociou, ou melhor, a OLP negociou, e deu no que deu. Na verdade, o processo de Oslo hoje é um processo sabidamente falido. Mas a Síria continuava firme na sua posição de, primeiro, exigir a devolução de todos os seus territórios. E lembrem-se, entre esses territórios está aquela chamada região das Colinas do Golã, que Israel anexou oficialmente ao seu território e que o Trump, no seu governo, pela primeira vez como presidente americano, reconheceu que era de soberania israelense do ponto de vista do Trump, né, e dos Estados Unidos.
mas que internacionalmente todo mundo sabe que aquilo ali é território sírio. Então, os sírios continuam fazendo a exigência da devolução dos seus territórios e de uma paz justa para palestinos e para demais países que têm ainda uma disputa com Israel, especialmente quando ela é territorial. E, como eu disse, eles sempre foram grandes apoiadores dos grupos de resistência palestinos, porque eles tinham sua presença em Damasco, seus escritórios e assim por diante. Mas, além disso, ela tinha um grande papel que era, digamos, relacionado à influência que a Síria tinha no Líbano. A partir do começo da Guerra Civil, a partir de 1976, na verdade, a Síria meio que recebeu uma autorização americana e internacional de entrar no Líbano e atuar como um árbitro entre as partes em guerra, não deixar que ninguém tivesse uma vitória absoluta, mas o custo disso foi que a Síria passou a mandar no Líbano na sua vida política, e porque a Síria tinha um papel extremamente importante no Líbano, a Síria foi fundamental no apoio que era dado ao Hezbollah enquanto grupo de resistência dedicado à luta contra Israel. Não só porque a Síria mandava no Líbano e tinha grande influência ali, mas também porque, se vocês olharem a geografia, a Síria sempre foi território de passagem da ajuda que vinha do Irã, passava pelo Iraque, passava pela Síria e chegava ao Líbano para chegar até o Hezbollah. Então, a ajuda em dinheiro, a ajuda em armamento, a ajuda em treinamento que o Irã foi fornecendo ao Hezbollah no Líbano, e a Síria necessariamente tinha que ser parte dessa rede de proteção do Hezbollah e de permissão para que o Hezbollah funcionasse e crescesse enquanto grupo de resistência. Então, a Síria, nesse sentido, sempre foi um membro do grupo da resistência, mas, diferentemente de outros, a Síria era um país que sempre esteve disposto a negociar com Israel e a dizer, olha, reconhecemos o Estado de Israel desde que vocês nos devolvam os nossos territórios e desde que vocês, de que o acordo faça parte aí de uma paz justa para todo mundo na região. Então, nesse sentido, os sírios eram menos, entre aspas, radicais do que outros grupos da resistência que não admitiam sequer a negociação com Israel ou a admissão de que haveria uma parte do território que poderia ficar legitimamente com Israel. Agora, lembrem, né? A Síria era um elemento muito importante nesse bloco da resistência, sobretudo porque tinha uma influência no Líbano e deixava a ajuda chegar até o Hezbollah. Quando acontece o 11 de setembro e os Estados Unidos resolvem, não é que essa resolução começa apenas em 11 de setembro, mas ela ganha força a partir daí. Os Estados Unidos, sob a presidência do Bush, filho, resolvem reconstruir o Oriente Médio. E dizem, ó, vamos usar aqui o 11 de setembro, vamos atacar o Iraque. Aí depois alguém perguntou, mas o Iraque não tem nada a ver com o ataque, por que vocês vão atacar o Iraque? Então, os Estados Unidos decidem primeiro atacar o Afeganistão e depois atacar o Iraque. Mas eles tinham a intenção de atacar vários países na sequência. Eles atacariam o Líbano, atacariam o Irã, a Síria e assim por diante. Eles pretendiam atacar 7 países em 5 anos. Só que, assim, e claro, isso a história vai mostrar que eles não eram capazes para tanta guerra, que eles tinham planejado mal, né? Mas no comecinho de 2003, quer dizer, comecinho não, lá por abril de 2003, quando eles já tinham invadido o Iraque, já tinham derrubado Saddam Hussein, tinham obtido uma vitória fácil no Iraque, né? Eles vão até a Síria
o Colin Powell, na época, secretário de Estado, vai até a Síria e basicamente diz para o presidente da Síria: olha, você viu o que aconteceu no Iraque, vocês são os próximos, você tem que fechar os escritórios dos grupos palestinos, você tem que parar o apoio a esses grupos, tem que parar o apoio ao Hezbollah, senão você é o próximo. O presidente da Síria se recusa a isso. Depois mostra-se claro que os Estados Unidos não tinham capacidade militar para sustentar grandes guerras como a do Afeganistão e do Iraque, mas isso não quer dizer também que eles tenham desistido de derrubar a Síria, o seu governo, e de tirar essa peça fundamental do bloco da resistência. Então, a primeira coisa que acontece e que vai colocar a Síria em apuros e que vai dar fim à presença síria no Líbano é a morte do ex-primeiro-ministro libanês, em fevereiro de 2005, Hariri. Quando ele morre, todo mundo rapidamente aponta os dedos acusatórios para a Síria. A pressão é tão grande sobre a Síria que, naquele mesmo ano, a Síria retira todas as suas tropas do Líbano, perde, portanto, influência no Líbano e é colocada sob pressão internacional. Os Estados Unidos querem, porque querem que a Síria mude o seu comportamento. E a pressão, quando ela é feita sobre a Síria, ela é feita sobre todo o bloco da resistência. E, como vocês lembram, a Síria sendo um ator tão importante no Líbano, e especialmente tão importante para proteger, digamos, as costas do Hezbollah, o Hezbollah se sente muito pressionado em 2005, porque, opa, agora a Síria saiu, como é que eu vou me proteger aqui dentro ao mesmo tempo em que eu quero continuar me dedicando à guerra contra Israel? Esse é o momento em que o Hezbollah, por causa, digamos, do tecido social libanês, vai pela primeira vez entrar na política libanesa mais firmemente para poder ter, digamos, um papel dentro do Líbano ao mesmo tempo em que tinha aquele papel na guerra contra Israel. O papel no Líbano seria, digamos, o substituto para o papel antes desempenhado pela Síria, certo? Então há uma grande pressão aí, e a pressão vai seguir nos anos seguintes, porque vai se criar uma investigação internacional que vai continuar a culpar a Síria, vai se criar um tribunal internacional, e depois, quando eles percebem que a Síria era um ator muito importante na região, essa acusação vai sendo transferida da Síria para o Hezbollah, e quem depois vai ser julgado no Tribunal Especial para o Líbano são militantes do Hezbollah, e, na verdade, a maior parte deles vai ser, depois de muito tempo, muita pressão, muitos jogos políticos, vão ser inocentados, e mesmo quem foi acusado, a acusação não faz muito, quem foi, digamos, condenado, a condenação não faz muito sentido. Mas há uma pressão contínua, portanto, sobre a Síria e sobre o Hezbollah, que é feita pela saída da Síria do Líbano, depois pela constituição do tribunal, as investigações e etc. Mas, apesar de tudo isso, o Hezbollah se mostra muito forte na política libanesa, ou seja, não tem como você afastá-lo do centro do palco no Líbano, e, ao mesmo tempo, ele vai se fortalecendo na luta contra Israel. Qual é a próxima oportunidade que surge para, digamos, destruir o papel da Síria enquanto um nó fundamental no bloco da resistência? São as chamadas primaveras árabes. Quando começam as revoltas no mundo árabe, elas, progridem de vários modos em países diferentes, mas na Síria, muito rapidamente, a revolta se transforma numa guerra aberta, e essa guerra vai ser muito sangrenta, vai ser a mais sangrenta de todo esse processo. Mas por que ela vai ser tão sangrenta e por que vai ter o envolvimento de tantos atores nessa guerra? Porque ali se viu a oportunidade única de finalmente derrubar o regime da Síria e trocar aquele regime ou aquele governo
por um governo mais favorável à agenda ocidental, cortando, portanto, aquela linha direta entre Irã e Hezbollah no Líbano, que passava necessariamente pela Síria. É nesse momento que o Hezbollah e o Irã percebem que, se a Síria caísse e a sua política se transformasse, isso seria um golpe no coração da resistência, e é por isso que eles se envolvem diretamente na guerra na Síria. Mas não são os únicos, né? Os americanos entram, depois os russos vão entrar. O Estado Islâmico é formado assim a partir de um longo histórico que agora não dá para reconstruir, mas que vai servir na essência como um instrumento do Ocidente nesse projeto de tentar derrubar o governo da Síria para que ele mude de posição. Depois de 10 anos de uma guerra sangrenta, o governo da Síria não caiu, quase que milagrosamente, né? E, portanto, nesse sentido, o bloco da resistência obteve uma grande vitória, mesmo que ao custo de uma grande destruição para a Síria, de um enorme número de deslocados internos, de um enorme número de refugiados sírios que saíram da Síria, destruição da infraestrutura. Hoje, o fato de que você tem partes do território sírio que estão praticamente ocupados pela Turquia, partes que estão ocupados pelos Estados Unidos. Ou seja, houve muitas perdas, uma fragilização muito grande da Síria, mas, ainda assim, a Síria se manteve de pé e se manteve dentro do eixo da resistência e continua a, digamos, realizar o seu papel dentro desse bloco, dentro desse eixo, e provavelmente agora muito menos disposta a negociar com Israel ou com os Estados Unidos. Quer dizer, a Síria foi empurrada para o lado mais digamos, menos flexível, digamos, do eixo da resistência, por conta dessa guerra que foi vista pela Síria como um grande complô internacional contra a Síria e contra a resistência, ou seja, como um grande projeto do imperialismo americano e do benefício de Israel. Então, esse é o terceiro elo. O quarto é o do Iraque. Também aqui fazendo uma história muito breve, mas para contextualizar o momento a que chegamos. Todo mundo deve ter memória, né, do tempo em que, quer dizer, quem era vivo, quem estudou essa história, do tempo em que o Iraque era governado pelo Saddam Hussein. Saddam Hussein era de um partido também de corte nacionalista, com algumas coisas em comuns com o partido que sempre governou a Síria, que governava o Iraque no momento em que vai acontecer a Revolução Iraniana de 1979, a Revolução Islâmica do Irã. Tá? Então, digamos, esse é o ponto de partida da nossa história para o Iraque. O Iraque é um país que é historicamente o berço do Islã xiita. Nós um dia falaremos aqui ou em outros canais, eu já venho escrevendo sobre isso e já estou preparando um curso sobre isso, sobre o Islã, né? Sobre o Islã de modo geral, mas vocês sabem que há uma grande divisão no Islã entre duas grandes correntes. Há outras, mas as duas maiores são o Islã sunita, que é amplamente majoritário, 80%, 85% do mundo muçulmano, e os xiitas, que devem constituir algo em torno de 15% do mundo muçulmano. O Iraque, historicamente, é o berço do Islã xiita. Depois a gente poderá discutir por que e como isso aconteceu. E ele tem uma população que é majoritariamente xiita, mas não tão majoritária assim. Por volta de 60% da população do Iraque é xiita. O Saddam Hussein, por acidente, era um muçulmano sunita. Mas isso não interessava à época porque ele governava como um partido nacionalista, né? Laico, portanto, não tinha envolvimento
do Islã na história. Sim, ainda que, claro que as relações de poder podiam mudar por conta do pertencimento das autoridades a um ou outro grupo religioso, mas isso era menos relevante à época. Quando o Irã faz a sua revolução islâmica, e no começo essa revolução vem com grande fervor de disseminação da religião, né? Todo mundo no mundo árabe, de maioria sunita, vai temer a revolução iraniana, entre outras coisas, bom, porque é uma revolução de corte xiita, com noções, ideologias, leituras do Islã que são um pouco diversas em relação ao sunismo, mas também seria um impacto político enorme, né, para uma potência regional que antes era totalmente cliente dos americanos, né, o Irã, virar um exportador de revolução. Então, muita gente na região se voltou contra a revolução iraniana, entre eles o Iraque do Saddam Hussein. Mas, com um belo empurrão do Ocidente, armamento, dinheiro, influência política, o Iraque foi convencido a iniciar uma guerra contra o Irã por uma demanda territorial histórica. Isso era uma tentativa de derrubar o regime iraniano que assustou o mundo inteiro e que os Estados Unidos certamente não queriam que sobrevivesse. Então, o Iraque vai fazer essa guerra de 8 anos contra o Irã. Vai ser uma guerra muito custosa em termos de desenvolvimento para os dois países, mas também o número enorme de mortos, algo em torno de 1 milhão de mortos. É uma guerra muito sangrenta que dura 8 anos. E ela termina num impasse. Ninguém ganhou, ninguém perdeu, digamos. Mas o Saddam Hussein, uma vez acabada esta guerra, meio que vai querer cobrar do mundo o preço de ter sido o agente do Ocidente nessa guerra contra o Irã, e ele vai querer tomar para si o Kuwait, que, segundo o Iraque, é historicamente uma parte da geografia iraquiana. Então, ele vai invadir o Kuwait, porque ele diz agora, esse é o meu pagamento, digamos, pela guerra contra o Irã. E, é claro, ele leu muito mal o momento histórico, porque a única coisa com que ele talvez pudesse contar para suportá-lo numa guerra assim seria uma União Soviética ainda muito poderosa que dissesse aos Estados Unidos, por exemplo, não, você não vai fazer uma guerra contra o Iraque no Oriente Médio, certo? Para retomar o Kuwait e tal. A União Soviética nesse momento estava se desfazendo. Tinha perdido todo o seu poder. Esse é o começo do poder unilateral dos Estados Unidos. Então, o Saddam Hussein, quando ele entra no Kuwait, ele imediatamente os Estados Unidos, o Ocidente, vamos fazer uma coalizão, vamos tirá-lo do Kuwait. E nessa coalizão participam muitos árabes, inclusive a Síria, porque a Síria diz: temos que fazer um balanço. Os Estados Unidos estão subindo como potência única no mundo. Aqui é um caso flagrante, digamos, de violação da soberania do Kuwait. O Kuwait é um país árabe como nós. Então, opa, vamos lá, né? A onda vai nesse sentido, vamos ajudar a tirar o Saddam Hussein do Kuwait. O que acontece nessa guerra é que os Estados Unidos vão conseguir tirar o Iraque, vão expulsá-lo do Kuwait, mas aí, no momento da decisão muito importante sobre dividir o Iraque ou não, que era um projeto já antigo, o Bush pai, né, o pai do presidente Bush da Guerra do Golfo em 2003, ele decide que ele não vai dividir o Iraque, que ele vai manter o Saddam Hussein no poder, não vai querer derrubar o Saddam Hussein, basicamente porque o Iraque continuaria a funcionar como um inimigo razoavelmente grande, razoavelmente poderoso, ao lado do Irã, que poderia se contrapor ao poder iraniano. Então, eles dizem, melhor não desfazer o Iraque agora, porque talvez o Irã, como consequência disso, emerja em força. Mas, mesmo assim, eles implementaram mais de 10 anos de sanções
terríveis contra o Iraque, também um custo em vidas enorme. E essas sanções vão enfraquecer o Iraque de tal modo que, quando vai chegar o ano de 2003, os Estados Unidos finalmente vão decidir invadir o Iraque praticamente cai de podre, não tinha condições de resistir ao ataque americano de 2003. O que os americanos fazem em 2003, quando eles entram com o Bush filho, é que eles desbandam ou desfazem o exército iraquiano. E o exército iraquiano, portanto, tinha muitos homens que tinham algum treinamento, tinham armas, talvez foram para casa com as armas, mas não tinham mais emprego, não tinham mais do que viver. E, nesse momento, o grupo da Al-Qaeda, né, que já tinha surgido nos anos... Na verdade, suas raízes começam nos anos 70, mas que nos anos 90 nós vamos ouvir falar muito, até o 11 de setembro. A Al-Qaeda vem se instalar no Iraque e vai formar a Al-Qaeda no Iraque, que mais tarde, depois de começar a guerra na Síria, vai se transformar no Estado Islâmico. Então, a Al-Qaeda no Iraque vai crescendo, vai atraindo muita gente, inclusive que eram gente que antes era do exército iraquiano, vai ficando mais forte e vai, entre aspas, lutar contra os americanos ali. Só que a Al-Qaeda praticamente toda a ideologia da Al-Qaeda, toda a origem da Al-Qaeda é de corte sunita, Islã sunita, e vê com muito maus olhos os xiitas. Então, a Al-Qaeda operava contra os americanos, mas operava contra os xiitas no Iraque, que era a maioria, e que eles consideravam que agora estavam sendo prestigiados pelos americanos, quer dizer que os americanos estavam entregando o Iraque aos xiitas e, digamos, violando os direitos e as expectativas, né, dos sunitas. Em contrapartida, vão surgindo também milícias xiitas no Iraque que vão lutar contra a Al-Qaeda e que vão lutar também contra a presença americana. Algumas delas já querendo, desde logo, que os Estados Unidos saiam do Iraque e que o Iraque possa cuidar da sua vida sozinho. Esses dois movimentos vão crescendo juntos no Iraque, as milícias, digamos, que são mais majoritariamente xiitas, e a Al-Qaeda no Iraque e outros grupos parecidos com a Al-Qaeda, até o momento das primaveras árabes. No momento das primaveras árabes, a Al-Qaeda no Iraque, ao entrar na Síria para lutar na guerra civil na Síria, ou na guerra da Síria, muda de nome e passa a se chamar Estado Islâmico no Iraque e na Síria, ou no Levante, né? No Iraque e no Levante. Depois, quando eles aumentam as suas ambições, eles passam a se chamar apenas Estado Islâmico, ou seja, não circunscritos a esses dois países. Mas quando eles entram na Síria e vão ficando muito fortes porque recebem um enorme apoio internacional para poderem lutar contra o governo da Síria, para poder derrubar o governo da Síria, eles crescem também no Iraque. E em 2014 eles estão a ponto de tomar o Iraque. E é nesse momento em que tocam os alarmes um pouco para os americanos, né? Opa, o Estado Islâmico vai tomar conta do Iraque, especialmente do Kurdistão, porque é o momento em que eles entram numa cidade do Kurdistão chamada Erbil e depois Mossul. E é nesse momento que a liderança religiosa do Iraque, que tem um grande ayatollah iraquiano chamado Sistani, ele faz uma opinião jurídica, que se chama uma fatwa, e diz que os iraquianos devem se mobilizar para lutar contra o Estado Islâmico e contra esses movimentos radicais, terroristas, etc. E é aí que vai se formar um grupo que é conhecido genericamente sob o nome de
mobilização popular do Iraque, e que na verdade, quase uma federação de vários grupos de resistência, várias milícias. Tem milícias cristãs, tem milícias sunitas, tem milícias curdas, mas o grosso é de milícias formadas por combatentes xiitas, e eles vão ser o principal responsável pela derrota do Estado Islâmico no Iraque. Onde é que está a pegadinha aqui? Essas milícias, essa mobilização popular, essas milícias são treinadas, financiadas, apoiadas pelo Irã. Então, tem um número enorme, hoje deve ser algo em torno de 250, talvez 300 mil homens armados, treinados. A mobilização popular foi integrada às Forças Armadas do Iraque, ou seja, respondem ao comando do governo iraquiano, mas não há como negar que continua a ter uma influência de natureza política, de treinamento, de armamento, de estratégia, a ligação muito próxima com o Irã, evidentemente, com a derrubada do Saddam Hussein, passou a ter muito mais poder relativo dentro da sociedade iraquiana e dentro dessas forças de resistência. Hoje, quando a gente ouve falar sobre a guerra em Gaza e a participação da resistência iraquiana nesta guerra, a gente ouve muitas vezes a expressão a resistência islâmica do Irã. Aí é um grupo mais restrito, composto por 4 grandes grupos. São esses que muitas vezes chamam para si a autoria, primeiro, de ataques contra bases americanas, ou seja, quando começou a guerra em Gaza, eles começaram a atacar bases americanas na Síria e no Iraque, para colocar pressão sobre Israel e sobre os Estados Unidos. E depois, por uma composição com o governo do Iraque, que precisa sempre estar negociando com os Estados Unidos, eles interromperam os ataques às bases americanas, mas hoje eles fazem ataques contra portos em Israel e contra cidades em Israel. Então, o porto de Eilat já foi atingido mais de uma vez por ataques vindos do Iraque, e também a cidade de Haifa e outros lugares. De vez em quando você ouve a resistência islâmica do Iraque informa que atacou tal região de Israel. Então, eles estão participando nesta guerra hoje, dando esse apoio, digamos, a partir de longe, mas dizendo, olha, nós conseguimos atingir o território israelense mesmo aqui de longe, mesmo aqui do Iraque, né? Quinta frente é o Iêmen, certo? Também para fazer uma pequena história. O Iêmen já foi 2 estados, já foi 2 países. É claro, a história antiga do Iêmen é fascinante. O Iêmen talvez seja o berço dos árabes, né? Se você vai buscar a origem primeira dos árabes, talvez ela esteja ali no Iêmen. O Iêmen, vocês sabem, fica abaixo da Arábia Saudita, num lugar super estratégico geograficamente, que ele está ali, ele tem uma península, uma entrada, chama Bab el-Mandeb, né? Um estreito, que é o da entrada do Mar Vermelho. Então, o Iêmen tem um controle total desse estreito, se ele quiser. Tem uma saída, né, para o Oceano Índico. Tem uma localização geográfica muito importante que, historicamente, fez dele um lugar muito desejado pelas potências marítimas, inclusive de dominação britânica por muito tempo. Mas não vamos entrar na antiga história do Iêmen. O Iêmen já foi 2 estados, o Iêmen do Norte e o Iêmen do Sul. Se unificou nos anos 90, e aí passou a ter um presidente que era sempre do Norte, a capital fica no Norte, que é a capital Sanaa. Mas o Iêmen tem uma particularidade também na sua composição religiosa. O Iêmen talvez seja meio a meio entre sunitas e xiitas, mas os xiitas que existem no Iêmen, eles são praticamente todos de uma corrente do xiismo, que não é a majoritária, que é mais especial, digamos, e que é dita zaidita, em que a legitimidade para o poder político e religioso
depende de qualidades pessoais do líder, que tem a ver, inclusive, com a sua capacidade de liderança no campo de batalha, a sua coragem, a sua disposição para a luta, as boas lutas e assim por diante. Então, no passado, o Iêmen era um principado, digamos, governado por um imam, que era o imam desse grupo xiita zaidita que governava o Iêmen. Depois, esse imamato vai se desfazer, o Iêmen vai virar uma república, depois vai ser uma única república do Iêmen. E entre os vários idas e vindas, o Iêmen sempre não, na outra história, ele era a parte rica, né, do mundo árabe, mas hoje, contemporaneamente, é o país provavelmente mais pobre entre os países árabes, ou um dos mais pobres, com grandes problemas, grandes crises, apesar de estar ali na vizinhança da Arábia Saudita, né, tem fronteira terrestre enorme com a Arábia Saudita, tá no quintal, né, da Arábia Saudita, se vocês quiserem falar em termos geopolíticos. A Arábia Saudita poderia fazer muito pelo Iêmen, né? Mas ela tinha um controle razoavelmente forte sobre a liderança política do Iêmen, tinha uma influência sobre o Iêmen. Mas aqui e ali surgiam insurgências, surgiam manifestações, gente que queria mudar o sistema. E isso aconteceu nos anos 90, com um grupo que era liderado por uma pessoa cujo sobrenome era Houthi. Ou seja, daí vem o nome Houthis, é um grupo que decorre daquele movimento liderado por aquele homem nos anos 90. Ele vai ser morto mais tarde, várias das lideranças do seu movimento vão ser mortos, mas o grupo persiste. Em 2004, ele vai entrar em conflito armado com o governo do Iêmen, e hoje ele é liderado pelo filho daquele líder que morreu nos anos 90, chama também, o sobrenome é Houthi, mas o nome oficial do grupo é Ansarullah, ou os apoiadores de Deus, ou os que seguem a Deus, ou os partidários de Deus, se vocês quiserem. Eles participam também do movimento das revoltas contra o governo do Iêmen a partir das revoltas árabes, ou seja, das primaveras árabes. E esse processo vai ter altos e baixos, vai cair o presidente do Iêmen, ele vai ser levado à Arábia Saudita, vai ser tratado lá. Os Ansarullah têm uma participação nesse processo de mudança política e vão fazer uma composição com outros grupos políticos para formar governo de união nacional e para tentar levar, digamos, o Iêmen para um novo caminho. Esse governo de união nacional falha, recomeça uma guerra e os Ansarullah são vitoriosos contra os outros membros do governo, especialmente o presidente, que era apoiado pela Arábia Saudita. O presidente reconhece a derrota, sai da capital, vai para o sul, depois vai para a Arábia Saudita, foge. E aí é que, se vocês lembrarem bem, a Arábia Saudita vai dizer: vamos fazer uma coligação internacional para intervir no Iêmen, porque eles derrubaram o governo legítimo do Iêmen. O governo legítimo é esse que está aqui. Claro que essa conflagração vai dar uma cara para o conflito, que é Ansarullah, xiitas, zaiditas de um lado, o governo oficial, a Arábia Saudita e a coligação sunitas do outro lado, certo? Claro que isso vai permitir, então, que a Arábia Saudita diga: os Houthis, os Ansarullah, são meramente agentes do Irã, eles estão causando confusão no mundo árabe de maioria sunita. Ansarullah se mostram guerreiros muito competentes, já assim por constituição natural ou histórica, se vocês quiserem, mas provavelmente, muito provavelmente, eles recebem uma dose de ajuda do Irã, que deve consistir em treinamento, armamento, talvez
técnicas de construção de armamento, tecnologias. O fato é que eles conseguem enfrentar bem esta guerra. Ela dura 8 anos, ela é terrível, terrível para o Iêmen, altíssimo grau de destruição, de fome, de pobreza, cólera voltou e assim por diante. Mas o Ansar-Allah continuava firme e causando muitas perdas para a Arábia Saudita e também para a economia mundial, porque eles mostraram que podiam atacar a Aramco, a maior empresa de petróleo do mundo, etc. Então, começa um processo de apaziguamento, vamos parar a guerra do Iêmen. E isso, de fato, nós estamos hoje vivendo o que seria um cessar-fogo que vai sendo prolongado entre a Arábia Saudita e Ansar-Allah no Iêmen, ou entre as partes do Iêmen, entre si e a Arábia Saudita com um deles. Mas aí aconteceu a guerra em Gaza. E o Ansar-Allah foi um dos primeiros grupos a dizer: nós entraremos nessa guerra quando necessário para apoiar a causa palestina. As maiores manifestações de apoio à causa palestina acontecem no Iêmen, são impressionantes, né, no seu tamanho. O Iêmen, para quem sofreu tanto em 8 anos de guerra e para quem é um país tão pobre, etc., demonstra uma disposição enorme, né, para dar o seu apoio aos palestinos. E, portanto, vocês viram, eles de vez em quando atacam com algum foguete ou algum drone Israel diretamente, mas depois, quando ficou muito clara a questão do bloqueio e do efeito do bloqueio humanitário, né, contra Gaza e a fome e assim por diante, Ansar-Allah disseram: nós vamos responder na mesma moeda, nós vamos tentar implementar um bloqueio a Israel. Nós vamos deixar que navegue pelo Mar Vermelho qualquer navio que tenha relação com Israel ou que esteja levando mercadorias para Israel. Então, por isso daí o fechamento de Bab el-Mandeb para os navios que tivessem como destino Israel. Vocês devem ter visto isso no noticiário. E depois eles estenderam e disseram: mesmo que seja no Oceano Índico, mas se estiver a caminho de Israel, nós vamos atacar se nós tivermos o alcance necessário para isso. Como vocês sabem, os Estados Unidos montaram uma pretensa coalizão para lutar contra os Houthis, mas primeiro a coalizão só tem eles e o Reino Unido. E, por outro lado, eles atacam no Iêmen, mas não muda o resultado final para a navegação no Estreito e no Mar Vermelho. Então, cobrimos aqui os vários eixos da resistência. Ainda falta o último elemento, né, que talvez seja o maior em importância geral, né, que é o Irã, e que está relacionado a todas essas outras cenas que nós discutimos. A partir da Revolução Iraniana, o Irã faz uma opção muito clara por uma luta contra o imperialismo, e na época era contra o imperialismo soviético e o imperialismo americano ao mesmo tempo. E depois, é claro, quando a União Soviética se desfaz, eles decidem lutar contra o imperialismo americano. E um dos primeiros itens na agenda iraniana sempre foi a questão palestina. O Irã, uma vez consolidada, digamos, a revolução e montado o aparato de Estado, governo, Constituição, etc., montou, como vocês sabem, um grupo militar chamado a Guarda Revolucionária do Irã. E, com o tempo, criou para essa Guarda Revolucionária uma força, uma divisão, se vocês quiserem, que é chamada de Força Al-Quds, que é o nome em árabe para Jerusalém. E a responsabilidade dessa força é justamente coordenar com todos esses grupos da resistência estratégias conjuntas, treinamento, armamento, financiamento. Quer dizer, como é que a gente trabalha em várias frentes para fazer frente, para enfrentar, para combater
Israel e o imperialismo americano na região. Então, é esta força, Al-Quds, que, talvez vocês lembrem, era liderada por um general iraniano chamado Soleimani. Foi morto junto com o líder da mobilização popular do Iraque, no Iraque, por uma autorização do Trump, né? Então, o Trump mandou matá-lo no Iraque, ele estava numa viagem oficial ao Iraque. Ele era, digamos, o líder dessa força Al-Quds, e era ele que interagia com o Hezbollah no Líbano, com o Hamas, com o Jihad Islâmico, com os sírios, com os Houthis no Iêmen, com a mobilização popular no Iraque. Então, ele foi alguém, ele e as forças revolucionárias, né, especialmente essa força Al-Quds, foram fundamentais na vitória no Iraque contra o Estado Islâmico, na vitória na Síria contra o Estado Islâmico, na vitória no Líbano contra o Estado Islâmico e outro grupo que era resultante também da Al-Qaeda, chamado Ansarullah. Foi fundamental no Iêmen, é fundamental na Palestina, foi fundamental na Guerra do Líbano em 2006. Muitas coisas passavam por esse trabalho de coordenação iraniano e por esse apoio iraniano e por, não se deve esquecer, uma inspiração, porque uma coisa é fato, todos esses grupos, tanto no Iraque, quanto no Líbano, quanto no Iêmen, quanto na Síria, quanto na Palestina, se profissionalizaram no fazer militar, beneficiando-se do saber iraniano e também da cultura, digamos, de uma cultura diferente da do árabe, né? Uma coisa da paciência estratégica, dos grandes jogos de negociação. Então, o Irã é fundamental nesse jogo como um todo. E vocês sabem, né? Pelo menos desde 2005, 2003, já um dos grandes temas nas relações internacionais passou a ser o programa nuclear iraniano, o medo que o Ocidente tinha do programa nuclear iraniano, a ideia de que o Irã teria uma bomba e assim por diante. E o Irã foi, antes ele já era super pressionado e sancionado por causa da própria revolução e constantemente tentava se derrubar o regime iraniano. A partir de 2003, 2005, a grande desculpa para isso era o programa nuclear. E os iranianos se mostraram muito hábeis na negociação, muito pacientes, muito hábeis também no gerenciamento do seu programa, e mostraram que, olha, nós não estamos atrás da bomba, nós estamos atrás de um programa pacífico. Finalmente conseguiram fazer o acordo que eles estavam sempre dispostos a fazer, mas que os americanos demoraram a querer fazer. Foi feito pelo Obama, mas desfeito pelo Trump. Mas o que eu quero dizer é que no Ocidente foi se construindo essa imagem de um Irã, bicho-papão, o grande inimigo da civilização, o grande perigo para o Ocidente. Tanto é que hoje, quando aconteceu esse último evento aí de ataques, né? Israel atacou o consulado iraniano na Síria e matou alguns oficiais da Guarda Revolucionária, e aí o Irã respondeu com um grande ataque de mísseis e de drones contra Israel. Muita gente perguntou e percebeu que, olha, só o fato do Irã ter se envolvido diretamente parecia tirar o foco das pessoas sobre Gaza, fazer com que a gente esquecesse a tragédia de Gaza, e parecia também fazer com que o Ocidente, que estava começando a criticar Israel, né, dizer que estava insustentável o que Israel fazia, levou o Ocidente a de novo afirmar a sua incontestável aliança com Israel, seu compromisso com a defesa de Israel. Por quê? Porque teria entrado aí o bicho-papão na cena, certo? Isso é verdade, mas isso tem a ver com os vícios do Ocidente e da sua leitura do mundo.
O que o Irã fez nesta ocasião foi, o Irã vinha sendo atacado por Israel há muito tempo. Israel já foi o Irã foi atacado por vírus cibernético que tentou desfazer todo o programa nuclear iraniano e que o atrasou em anos. O Irã teve vários cientistas nucleares que foram mortos, muito certamente por Israel. Houve explosões e ataques e atentados no Irã que evidentemente eram feitos por algum interesse relacionado a Israel, e também Israel muitas vezes atacou alvos iranianos na Síria, quer dizer, combatentes, consultores, representantes do Irã, assim como matou também muitos do Hezbollah na Síria. E o Irã sempre dizia: nós estamos exercitando aqui o que a gente chama de paciência estratégica. Não é o momento ainda de responder diretamente a Israel, mas nesta guerra chegou o momento em que eles disseram: agora nós vamos responder diretamente. E a resposta deles foi, não tenham dúvida, tá? Foi avassaladora para quem pensa na segurança de Israel, na sobrevida de Israel, porque os iranianos mostraram que conseguiam fazer o ataque, conseguiam atingir os alvos que queriam, que eles tinham um sistema para se desvincular dos sistemas de interceptação israelenses. Mostraram para o mundo que eles aprenderam muito com esse ataque sobre como a defesa israelense funciona, quem que ia se aliar com Israel no momento H, quem é que ia participar com os israelenses na defesa. Os iranianos deram um golpe de grandes estrategistas, e Israel até agora não conseguiu encontrar uma resposta adequada que reconstrua a sua própria imagem de um ente poderoso no Oriente Médio. Então, acho que por hoje deve ser já um vídeo bastante longo. Eu acho que por hoje é o suficiente, mas eu queria convidá-los, assim, se vocês acharam interessante, se chegaram até o final. Mais uma vez, eu quero agradecer. O número de inscritos está aumentando e eu, assim, fico muito grato. Então, se vocês quiserem, se ainda não se inscreveram, que se inscrevam, que gostem, curtam o vídeo se gostaram, que façam os seus comentários, que compartilhem com outras pessoas, e que digam se esse conteúdo foi do agrado, se ele vai a caminho do que vocês esperam de um canal como esse. Eu espero, então, que vocês façam tudo isso e que acompanhem os próximos vídeos também. Muito obrigado e até a próxima.